Bom dia, tudo bem, pessoal? Novamente aqui com o próximo assunto que a gente vai trabalhar, que faz parte do setor de gestão de pessoas da empresa, que chama-se clima organizacional. Então vejam que a prof colocou uma imagem de 2 termômetros ali no clima organizacional, bem no cantinho da tela ali, ó. Justamente o clima organizacional, ele mede como se fosse um termômetro a temperatura do ambiente, mas não é a temperatura se está calor ou está frio, é a temperatura dos ânimos, dos comportamentos das pessoas dentro da empresa e nos setores onde elas trabalham. Então, clima organizacional é um conjunto de propriedades mensuráveis no ambiente de trabalho, percebido direta ou indiretamente pelos indivíduos que trabalham no ambiente de trabalho, nesse ambiente de trabalho. Então, o que está influenciando a motivação e o comportamento dessas pessoas no ambiente de trabalho? Tá? Então, o clima organizacional, a gente vai avaliar o quanto o comportamento das pessoas está influenciando no ambiente de trabalho. A prof vai passar um link também de um videozinho explicativo sobre clima organizacional, bem legal, fica bem fácil de entender e vocês vão perceber o quanto é importante as empresas avaliarem, fazerem uma pesquisa de clima organizacional, que é para saber se as atitudes lá dentro estão influenciando positiva ou negativamente nas pessoas que trabalham lá. Então, o clima organizacional é um indicador da satisfação dos membros de uma empresa, dos funcionários de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou da realidade que a organização está apresentando, tais como a política de RH, os modelos de gestão, processo de comunicação, valorização de carreira, né, valorização profissional, identificação com a empresa, né? Será que aquilo que a empresa está me oferecendo ou aquilo que ela pode me oferecer é aquilo que eu planejei para minha carreira profissional? Né? Eu estou contente com vários aspectos da empresa que eu trabalho? Então, grandes empresas, elas fazem essa pesquisa de clima organizacional pelo menos 2 vezes ao ano, justamente para elas perceberem se aquilo que elas estão tentando colocar para os funcionários está deixando eles, está motivando eles, está deixando eles contentes ou descontentes, né? Principalmente para a gente avaliar a comunicação da empresa. Como que está a forma de comunicação dentro da empresa, entre os setores, entre as pessoas do mesmo setores, entre chefia e subordinados, entre subordinados e subordinados, né? Então, avalia um monte de coisa. É bem interessante a gente fazer essa pesquisa de clima organizacional. As principais contribuições que pode trazer o resultado dessa pesquisa de clima: o alinhamento da cultura com as ações da empresa, promove o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores, muito importante, porque aí a gente percebe no resultado dessa pesquisa, a gente percebe o que está faltando eu desenvolver nos meus funcionários. Está faltando eu desenvolver trabalho em equipe? Está faltando eu desenvolver comunicação, lideranças? Será que eu tenho prospecções de liderança dentro da minha empresa? Com o resultado da pesquisa de clima, eu fico sabendo disso. Integrar diversos processos e áreas e, principalmente, otimizar a comunicação. Então, esse é um dos aspectos principais de positivo que essa pesquisa de clima vai trazer. Prof, mas aí é uma pesquisa, não pode dar negativo o resultado? Pode, e aí por isso que a gente tem que avaliar essa pesquisa. O que está acontecendo? O que está causando? Né? O porquê que isso aconteceu? Quais são as medidas que a gente vai tomar a partir de agora? Então é muito importante também isso. Minimizar a burocracia, identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento, enfocar o cliente interno e externo. O que é o cliente interno? As pessoas que trabalham na empresa. Elas não são apenas funcionários da empresa, elas são também clientes internos da empresa. E o cliente externo é a pessoa que compra o meu produto, é o meu cliente lá de fora da empresa. Otimizar ações gerenciais,
aumentar a produtividade e diminuir o índice de rotatividade. O que é o índice de rotatividade? Índice de rotatividade é quanto tempo os funcionários permanecem trabalhando lá na empresa. Será que essa empresa ela demite muito? Ela demite 5 hoje, contrata 10 amanhã, ou as pessoas trabalham 30, 45 dias, 2 meses, 3 meses e pedem para sair da empresa. Então, eu estou sempre faltando gente para trabalhar, estou sempre atrás de pessoas para trabalhar. A rotatividade, ela prejudica muito a empresa, porque a gente precisa ter uma continuação do trabalho. Tem algumas pesquisas, as últimas pesquisas que saiu sobre isso, ela apontou o seguinte: quando eu mando embora um funcionário, a pessoa que eu vou contratar, ela vai demorar 6 meses para ela chegar no nível que aquele meu último funcionário que eu demiti, que eu mandei embora, ele estava. Então, por pior que seja o funcionário, ele já entrou no ritmo da empresa, né? A empresa também já passou bastante coisa para ele nesse período. Então, para uma empresa grande, ter rotatividade, principalmente na área administrativa, é muito ruim. Porque além da gente contratar esse funcionário, a gente tem que acompanhar, ensinar, treinar. E às vezes você gastou todo esse processo, todo esse tempo que gera custo financeiro e custo de tempo também. E dentro de uma empresa, tempo é dinheiro. Para chegar depois de 60 dias e o funcionário dizer assim: eu acho que eu não me adaptei na empresa. Então, é muito importante a pesquisa de clima para a gente saber se de repente não é algo ali dentro da empresa que está causando essas demissões, esses pedidos de demissão que sempre anda ocorrendo dentro da empresa. Então, é bem importante, principalmente esse índice de rotatividade aí. Então, aqui a prof colocou para vocês um formulário, um exemplo de formulário de pesquisa de clima. Então, pesquisa de clima, pessoal, esse formulário ele deve ser desenvolvido dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa sabe o que ela quer avaliar. O que será que eu estou querendo avaliar? O que eu quero saber? Então, a empresa vai desenvolver, cada empresa, o seu formulário, justamente para ela mesma perceber aquilo que ela quer avaliar, aquilo que ela quer saber das pessoas que trabalham ali. Mas esse aqui é um modelo para vocês verem como é que funciona. Então, ali vai ter o nome do funcionário ou departamento. Existem muitos casos em que não se coloca o nome, tá? Apenas o departamento. A data, enfim, né? Então, ali, coloque um X em apenas uma opção de resposta para cada pergunta. Então, o que esse formulário que eu coloquei para vocês, o que ele está avaliando? Primeiro, a infraestrutura para o seu trabalho é adequada? 2. A carga horária de trabalho está adequada para realizar o seu trabalho com qualidade? 3, 4, 5, né? São perguntas, geralmente pequenas perguntas, geralmente de assinalar, tá? Então, ali, discordo totalmente, discordo parcialmente, concordo totalmente, enfim. Então, o funcionário, ele vai ler as perguntas e ele vai colocar ali para cada pergunta uma opção. Depois de tudo isso, o departamento de gestão de pessoas, ele vai pegar esses formulários que foram aplicados. O interessante é ou aplicar em toda a empresa de uma vez só, ou aplicar por setor, que aí fica mais fácil também para mensurar os dados depois. Eles vão criar gráficos desses formulários aqui. Aí sim para apresentar o que está acontecendo. É como se fosse um mapa do comportamento dentro da empresa. Né? Então, é bem interessante, é bem legal de fazer. Então, aqui é só por curiosidade de vocês, para saberem como é que funciona e como é que é mais ou menos uma pesquisa de clima, tá? Então, ela é feita dessa forma aí. Formas de adaptação de trabalho. O que pode interferir no clima, pessoal? E por que a gente deve se preocupar em quem a gente contrata e se essa pessoa tem ou não perfil? Então, existem algumas formas de adaptar o funcionário ao trabalho. Então, são 3 que eu vou apresentar para vocês aqui. Adaptação do homem ao trabalho é quando a gente adapta a pessoa à função dela.
Então, essa adaptação, ela é obtida através de treinamento e aproveitamento de potencial. Ou seja, o homem certo no lugar certo. O que eu vou avaliar aqui? Será que essa pessoa tem perfil? Qual é a vaga que eu tenho? Qual é a pessoa que eu tenho disponível para trabalhar? Será que ela tem perfil para trabalhar naquele setor? Adaptação do homem, do trabalho ao homem, é quando eu dou condição de trabalho. Então, eu tenho uma iluminação adequada, eu tenho temperatura, espaço, a máquina, a altura de máquina, as ferramentas de trabalho. Então, isso fica a cargo exclusivo da empresa. Adaptação do homem ao homem. Como que eu faço para inserir aquele novo funcionário na equipe onde ele vai estar trabalhando? Através de treinamento comportamental, tá? Então, é muito importante a gente tomar cuidado aonde? Aqui, ó, no recrutamento e seleção. Então, a prof explicou um pouquinho ontem sobre isso, né? O que é recrutamento e o que é seleção? Recrutamento, então, é quando a gente divulga a vaga. Então, a gente coloca na rádio, lá no Cine, a gente coloca cartaz pela cidade, a gente divulga em mídias sociais, em redes sociais, que a empresa X está contratando. As pessoas interessadas vão levar o currículo ou vão até a empresa. A seleção é justamente isso, a análise dos currículos dos candidatos. Para quê? Para eu adaptar aquele funcionário para o cargo certo. Então, às vezes, a vontade de trabalhar é grande, só que eu tenho que saber se eu tenho perfil para aquela vaga ou não. Por isso que é muito importante a gente fazer um recrutamento e uma seleção de qualidade. Então, às vezes, pessoal, quando vocês forem terminar esse curso, vocês vão estar disponíveis para o mercado de trabalho. E vocês vão perceber que muitas vezes vocês vão receber um não e com uma justificativa de que você não tem perfil para aquela vaga. Você não foi escolhido porque o teu perfil, você não tem perfil para aquela vaga. Ou talvez a gente se encontre e vocês me falem assim: "Ai, prof, eu estava trabalhando em tal lugar, eu não tô mais porque eu não me encaixei naquele lugar". Aí da importância de quem faz essa seleção dos currículos fazer realmente uma análise legal. Então vejam que o trabalho que dá não é simplesmente sair ali na rua e catar um monte de gente e botar para trabalhar. Por isso que não dá certo, porque a gente precisa sim fazer uma boa seleção desses currículos que eu tenho, uma boa seleção dessas pessoas que eu tenho para trabalhar. A pessoa tem conhecimento, mas e a parte comportamental dela, tá? Então é muito importante. E tem empresas aqui na nossa região que investem muito nisso. Por exemplo, a BRF, ali de Videira, que é o mais próximo da gente, o RH deles, o departamento de gestão de pessoas deles é modelo aqui na região. Por quê? Porque eles têm um critério rigorosíssimo na hora de selecionar as pessoas, indiferente qual é o cargo. Ah, professora, mas é um cargo ali que não precisa nem ter muito estudo. Mesmo que não tenha muito estudo, você precisa ter um perfil para isso. Né? Então, por que às vezes a gente teima, né, em querer trabalhar em alguma coisa e não dá certo? Porque a gente não tem perfil para isso. Então, é muito importante a gente ser criterioso nessa seleção. E as empresas na região aqui fazem muito isso. Na nossa cidade, um exemplo que eu posso dar para vocês é a Trombini, uma empresa de celulose. Ela tem uma seleção fantástica. E o ótimo da Trombini é que ela dá muita oportunidade de crescimento para quem está já trabalhando na empresa. Então, eles fazem testes e provas dentro da empresa para eles estarem subindo de cargo, né? Para eles estarem progredindo dentro da empresa. Então, tem inúmeras na nossa região, essas que a gente pode estar citando de exemplo. Qual é a atividade que eu vou deixar para vocês hoje? Então, vocês vão pesquisar na internet quais as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e por que elas receberam essa titulação. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, pessoal, que todo ano sai uma lista, tá? Existe ali um site, logo que vocês colocarem já vai ter. Eu só quero que vocês cuidem de quando que é essa publicação. 2020 não acabou ainda, então não vai ter nada
de 2020 lá na internet, mas vai ter do ano passado. Então, na hora que vocês forem pesquisar, coloquem ali melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ano 2019, porque aí vai ser uma lista bem recente. Então, vocês vão olhar ali todas que tem, podem até anotar as 5 primeiras, as 10 primeiras, vocês podem anotar no caderno. Mas eu quero que vocês escolham uma e escreva no caderno. Qual é essa empresa, que ramo que essa empresa tem, né? Ela trabalha com o quê? E por que ela recebeu essa titulação? Muito importante. Vocês vão perceber, vou dar uma dica. Vocês vão perceber, pessoal, que dessas empresas que são as melhores para se trabalhar, a maioria, a grande parte, quase todas, receberam essa titulação justamente porque elas pensam nas pessoas. Elas devem ter, provavelmente, um programa de gestão de pessoas excelente, que geralmente isso faz com que essas empresas sejam o foco dessas pesquisas aí, dessas titulações das melhores empresas para se trabalhar. Então, vocês vão pesquisar, podem colocar ali no caderno as 5 primeiras ou as 10 primeiras, tanto faz, e escolham uma, escrevam no caderno a empresa, qual é o ramo, né? O que essa empresa faz e por que ela recebeu essa titulação de melhor empresa para se trabalhar no ano de 2019, certo? Então, pessoal, para hoje é isso. Continuem me mandando as atividades de vocês lá no grupo. Continuem participando. Lembrem que é muito importante a participação de vocês, porque as empresas elas vão estar avaliando vocês também e, claro, remunerando, pagando o salário de vocês lá no final do mês, no início do mês, com base nessas atividades que vocês estão fazendo. Tá? Então, a gente vai estar mandando para as empresas um relatório de quem fez os trabalhos, né? Então, eu estou anotando diariamente aqui quem que fez, quem que não fez, e a gente vai estar passando essa lista aí para as empresas, porque elas podem até entrar em contato com vocês, né? Então, participem, continuem participando. Não tem tempo de fazer ali de manhã, faz no final do dia, mas me mande, tá? Me mande, coloca o nome do aluno ali, porque eu preciso ter esse controle para poder passar tanto para o Senar quanto para as empresas também, certo? Pessoal, um beijo grande, façam essa atividade, estarei aguardando as fotos aí dessas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no grupo lá, que eu vou estar à disposição para tirar essas dúvidas com vocês, certo? Beijo, até o próximo!